Bom, assim como o manganês, o processo de produção do ferro-cromo ele ocorre também num forno elétrico a arco submerso, tá? Deixa eu pegar o ponteiro aqui. Como carga, se utiliza basicamente o minério que foi concentrado anteriormente, o redutor, coque no caso, né? E fundentes, tá? Esses materiais são pesados, eles são carregados no forno. O forno é um forno elétrico a arco, tá? Mesma coisa que o manganês, na ponta do eletrodo, o calor é gerado pelo arco elétrico, tá? Pela condução de elétrons entre o coque e ali a dispersão de elétrons pelo ar entre o coque e o eletrodo, né? E aí essa dispersão de elétrons vai gerar o calor necessário para que a reação ocorra e também vai acabar queimando até um pouco do coque e produzindo gás ascendente que vai ser responsável pela redução por parte da redução do cromo. A outra parte vai ser reduzida direto pelo carbono sólido. Eu vou explicar como que isso vai acontecer, tá? Como produtos, temos a escória, tá? Que é utilizada como agregado para a indústria de cimento, por exemplo, coisas do tipo, tá? E a liga ferro-cromo, que é moída e depois também é amostrada e classificada de acordo com a qualidade da liga, tá? Então, esse é a visão geral do processo, tá? O processo é bem semelhante ao realizado pelo forno elétrico a arco submerso na produção de manganês, tá? E aí a gente vai poder aproveitar muita coisa que vem lá do manganês para usar no cromo, tá bom? Então vamos começar com uma explicação, um diagrama mais olhando mais dentro do forno, como que as coisas funcionam. Aqui eu tenho um diagrama do interior do forno, tá? Importante observar que ele é bastante semelhante com o ferro manganês, mas ele tem umas pequenas diferenças ali que vocês têm que observar, tá? Aqui a gente tem uma zona onde tem a carga sólida, tá? Essa zona onde tem a carga sólida, normalmente o que ocorre nessa zona já ocorre a reação. Então a cromita ela é reduzida através do CO ascendente, diferentemente do que ocorre no caso do manganês, tá? Então eu consigo reagir com o CO ascendente e eu também consigo fazer reação direta via os intermediários gasosos da reação de Boudoir. Então o que acontece? Eu tenho CO2 gerado aqui embaixo, tá? Na redução do óxido de cromo para cromo metálico, tá? E essa redução vai gerar um CO2, o CO2 vai acabar reagindo com carbono presente no coque e produzindo o CO que vai ser reagente dessa reação aqui, tá? Então nessa parte aqui eu tenho uma zona sólida, tá? Logo abaixo e nas redondezas da ponta do eletrodo eu vou ter uma zona onde eu tenho a fusão ocorrendo, tá? A fusão onde eu vou formar escória e metal, tá? E aí logo abaixo da zona de fusão eu vou ter a zona onde ocorre a escória, onde vai ter escória, tá? E aí embaixo eu vou ter uma zona onde eu tenho metal, tá? O carbono presente, o carbono sólido e o carbono que vai dissolver no metal, eles promovem a reação de redução também. Então eu tenho redução na parte superior, redução no estado sólido, e o que não reduziu no estado sólido acaba indo até a parte de baixo do forno e reduzindo mediante o que? Essa escória que está rica em óxido de cromo e esse metal aqui está rico em carbono. Esse metal vai doar o carbono para a escória e vai promover a redução do óxido de cromo, gerando CO2 que vai ascender para a parte superior do forno, tá? Então eu tenho aqui nessa zona aqui eu tenho a dissolução da cromita e de todos os outros minerais de ganga formando a escória, tá? E aí nessa parte inferior aqui na interface entre escória e metal que ocorre a redução através do carbono presente dentro do metal, tá? E aí depois esse metal é vazado e a escória também, tá? Então esse é basicamente como funciona o processo, tá? Eu vou mostrar as equações químicas. Ele tem, se vocês observarem, ele tem a temperatura um pouco mais alta que o metal, ele sai numa temperatura um pouco mais alta que o manganês, tá? Então é um processo que demanda mais energia que o manganês, porque o cromo acaba sendo um tanto quanto mais estável, tá?
E essas são observações gerais sobre o processo. Ali eu vou adicionar mais informação nos próximos slides ali, e especialmente sobre as reações que ocorrem no forno, tá? Esse slide aqui está aqui mais para reiterar o que eu já havia afirmado anteriormente, tá? A gente tem ali no leito sólido, a gente tem os gases, o monóxido de carbono ascendendo, né, e reagindo com a nossa cromita, produzindo cromo e ferro metálico, tá? Já no estado sólido, tá? A gente também tem a reação de Boudoir ocorrendo, tá? E essas reações combinadas, a gente vai ver que a reação global aqui, ela ela acaba sendo uma reação no estado sólido, mas com intermediários gasosos. Por quê? Porque acontece o primeiro passo aqui, e aí depois ocorre o segundo passo, essa reação aqui. Tá? E aí, como reação global, a gente tem essa aqui. Tá? Então, no primeiro passo eu produzo esses dois COs, e aí, com 2 vezes essa reação ocorrendo, eu vou ter os 4 COs necessários para reduzir a nossa cromita e produzir cromo e ferro, tá? No caso, a nossa liga. Tá? E lá na escória, a gente tem o que? A gente tem a cromita líquida presente na escória, e a gente tem o carbono, a cromita sólida presente na escória ali, ela está líquida, e a gente tem o carbono dissolvido. Tá? Esse carbono dissolvido no líquido, na liga metálica, ele vai promover a reação entre a cromita e o carbono para produzir cromo de ferro, com uma reação igual a essa aqui, só que a diferença é o estado físico desses caras aqui. Tá? Então, existe uma pequena diferença entre um e o outro, mas a essência é mais ou menos a mesma do que acontece no leito sólido. Então, lá na parte líquida ocorre bastante semelhante ao sólido. A única diferença é que a gente tem ali entre escória, uma situação entre a escória e o metal, tá? Uma reação ocorrendo entre escória e metal. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho ali das aplicações. Então a gente chega nas aplicações, tá? O cromo é um metal que, assim como o manganês também, grande parte dele é aplicado como elemento de liga em aços, tá? E ele, através do cromo, a gente produz os aços inoxidáveis, tá? Que vocês provavelmente já ouviram falar um pouquinho, tá? Eles são o restante da utilização, né? 85% é utilizado em aço inoxidável, tá? E o restante das aplicações deles é na cromagem, né? Que é recobrir um metal base com um cromo para que a excelente resistência à corrosão do cromo não permita que haja corrosão do metal base, tá? E aí o restante é produzido, é utilizado na forma de cromatos em outras aplicações que não tem muito a ver com metalurgia, tá? Aí um detalhe é que os aços inoxidáveis eles devem possuir ao menos 11% de cromo. Então, um aço inoxidável, para ser considerado um aço inoxidável, tem que se ter uma grande carga de cromo, ou seja, mais que 10%, mais que 11% no caso, para produzir esses aços inoxidáveis. E as aplicações dos aços inoxidáveis, eles vão desde as muito simples, como panelas para utilização em casa, até tubos para extração de petróleo em águas profundas, como aqui nesse caso dos aços inoxidáveis duplex, que tem essa estrutura aqui de bandas de austenita intercaladas com bandas de ferrita, que é uma estrutura bastante singular, tá, dentre os aços, e ela é um aço bastante difícil de elaborar e tal, e ele tem uma aplicação bastante nobre também, tá? E aí aqui a gente tem um exemplo de uma peça cromada, tá? É uma liga de zircão, zircalói, se não me engano, tá? Recoberta por cromo, tá? Essa liga é bastante utilizada em reatores nucleares. E aí aqui é uma demonstração do cromo sendo aplicado aplicando uma camada de cromagem aqui, onde ele é responsável por preservar a zircalói ali de uma eventual corrosão, tá? Se por algum motivo esse filme for riscado, normalmente ele corrói preferencialmente em relação ao zircão, e além disso ele também
ele também forma um óxido aqui na superfície, que esse óxido é aderente, ou seja, ele não é arrancado, tá? Diferentemente, por exemplo, da ferrugem ali que a gente observa mesmo a olho nu, assim, quando um aço começa a enferrujar, a gente consegue arrancar da superfície desse aço o óxido de ferro formado ali na superfície. Isso é bastante importante na corrosão, é que os produtos de corrosão eles fiquem na superfície de forma a impedir que eu consiga corroer mais o metal. Então o cromo ele tem essa propriedade que é bem importante e faz dele um metal com excelente resistência à corrosão aplicado extensivamente nos aços inoxidáveis, tá? Desde aplicações simples como estar na tua cozinha ali nos talheres e nas panelas até aplicações importantes como componentes da indústria aeroespacial ou mesmo a extração de petróleo a águas extremamente profundas. Então o cromo ele tem uma banda de aplicação bastante grande que vai desde coisas muito simples até coisas muito complexas, tá bom? Então a gente vai encerrar a aula por aqui aproveitando essas aplicações citadas aí. Então, bom, pessoal, então a aula de hoje era isso, tá? Eu acho que a gente depois conseguiu aproveitar bastante coisa de manganês aqui no cromo, tá? Especialmente o reator e como funciona o funcionamento de um forno elétrico a arco, tá? Eu queria agradecer a quem ficou até aqui na aula, né? E falar que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar podem me procurar na sala de aula e me perguntar alguma parte que vocês não entenderam, então usar o recurso tecnológico que a gente está utilizando no semestre, seja ele o Moodle ou o Google Classroom, ou então a gente ainda pode, como alternativa, vocês podem me mandar um e-mail ou me procurar na sala de aula, tá? Na sala de aula não, pelo IFMS Campus Corumbá, em algum lugar que eu esteja, seja na sala dos professores, laboratório de metalurgia ou nos corredores do Instituto, tá? Além disso, se você caiu nessa apresentação por algum outro motivo e não tem relação nenhuma com o IFMS, você pode também me mandar um questionamento ali no meu e-mail e se eu souber responder, evidentemente eu vou responder, tá? Então eu quero agradecer a atenção e era isso, tá? Tchau.